You're a born killer with expertise in every weapon known to humankind. I'm giving you the chance to stay out of prison and work for me. Kill people. Bad people. E a série do Pacificador começou bem já com os 2 pés na porta nos 3 primeiros episódios. E a partir do 4º vai desestruturando tudo e todos de forma divertida, nada contida e com muitos traumas. Sim, aquele babaca que a gente ama odiar ganha mais camadas e a trama se subverte cada vez mais. E ver Robert Patrick de vilão do Exterminador do Futuro 2 como o pai casca-grossa desse brutamontes só deixa tudo mais apreensível, nostálgico e interessante. Bom, fique aí e saiba mais, sem spoilers, desse seriado muito louca. Aí, estamos começando mais um Cine Pop Art aqui. Bom, sou o Will Nigma e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dê aquele joinha básico e também compartilhe aí com os amigos, ok? Bom, vamos falar sobre o spin-off direto, né? Uma série ligada com o universo compartilhado da DC, mas peraí, tem universo compartilhado da DC? Bom, é uma grande confusão, né? Desde a saída do Snyder e tudo mais, até antes, quando tava com ele também. Mas com James Gunn, com o Esquadrão Suicida, né? Que é uma continuação do primeiro filme, o James Gunn fez um spin-off que é a série do Pacificador. E a gente se pergunta, mas pô, o personagem mais sacana, mais filho da puta, mais desgraçado que tinha naquele seriado, naquele filme, por que ele vai ganhar uma série? Bom, nessa eu também me perguntei isso e depois que eu fui assistir a série, aí eu fui entender que o personagem tinha muitas outras camadas. O personagem, na verdade, ele não é um personagem da DC, na verdade ele foi criado numa outra editora, e depois ele foi comprado pela DC e foi incluído. Mas é um personagem bem desconhecido do grande público, vamos dizer assim, né? E tem muitas questões que são tratadas nos quadrinhos, né, de uma maneira muito superficial, que na série ganhou um grande impacto pela mão do roteiro, né? E não só o roteiro, como a direção de James Gunn também. É uma produção muito interessante, né? Ela tem um tom de galhofa, tem um tom de papagaiada, aquela abertura genial, já mostra que a série veio, mas eu acho que é mais por uma questão de atrair talvez esse público que também gostou do Esquadrão Suicida, que por mais galhofa que possa ser, com seus palavrões, com humor mais escatológico, áspero e ao mesmo tempo preconceituoso, mas também tirando sarro desse preconceito, e não só de ser preconceituoso, porque na realidade o roteiro, não só do Esquadrão Suicida como da série do Pacificador, ele passa por toda esse humor, vamos dizer, juvenil, mas ao mesmo tempo adulto, né, querendo ser adulto, e todos esses dogmas que são colocados, principalmente nesse personagem, que é um personagem machista, sexista, preconceituoso ao extremo, extremamente alienado, né, e querendo a paz a qualquer custo, né. Então ele tem um pai muito severo, que nos quadrinhos assombra ele usa aquele capacete, inclusive, por uma série de coisas, que na série vai explicar exatamente para que serve aquele capacete. São várias funções, que é muito interessante, a série desenvolveu isso muito bem. E foram ao longo de 8 episódios. Esses 8 episódios, os personagens foram, não só o personagem do Pacificador, como os outros personagens também foram ganhando camadas. Voltando na questão do pai, nos quadrinhos, o pai dele que atormenta ele. Ele descobre o que se passa, né, nos anos da guerra, então ele descobre que o pai dele era um nazista, e o pai dele, não, além de ser um fugitivo nazista, ainda se mata na frente dele. Aquilo causou um trauma nele e ele fica tendo fantasmas do pai dele. Na série nós vamos ver o pai dele, que é brilhantemente, que se passa nos dias de hoje, o pai dele é brilhantemente interpretado pelo Patrick, e ele é o vilão principal ali do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, um dos maiores e talvez um dos maiores filmes de ação e ficção já feitos pela indústria de Hollywood, né, com Arnold Schwarzenegger e tudo mais. Então ele tá lá na série como o vilão também da série. E o personagem dele é muito emblemático, né? É o que faz, porque aí a gente começa a entender coisas sobre o passado do personagem, que a série vai desenvolvendo aos poucos, né? Os 3, 4 primeiros episódios, ele fica naquela papagaiada, aquela muita ação, muita correria, muitos palavrões, comédia, né? O filme começa do ponto onde partiu o Esquadrão Suicida e vai nessa sequência. Só que no meio disso ele vai se contando a origem do personagem por meio de flashbacks. Isso é muito interessante. E não só dele, como de outros personagens que vão se envolvendo ali. Obviamente que a Amanda Waller é uma das personagens que estava no Esquadrão Suicida. Ela aparece ali muito pouco, mas ela está ali na série, né?
pontuando muito bem, mas é aquela equipe que ela encaminha, né? E quando acabou, quem não assistiu o filme do Esquadrão Suicida, mas eu preciso assistir o filme para poder entender? Não necessariamente, porque a série logo no começo ela faz um breve resumo do que aconteceu no filme para você acompanhar dali. Claro que é muito melhor você assistir ao filme O Esquadrão Suicida, disponível na HBO Max, e depois assistir a série, porque aí fica tudo mais, porque a questão não é saber o que aconteceu, mas assim, como as coisas aconteceram, as circunstâncias das quais aquilo ocorreram. Por isso que não é muito legal falar spoiler. Eu tô falando, arrodeando muito aqui, para não dar muito spoiler de coisas que acontecem na série e de referências, por exemplo, de easter eggs e personagens e participações especiais que a série tem também. Né? E ao mesmo tempo que ela vai causando, porque por mais que você vai levando ela pra uma coisa de ação, ela vai se revelando coisas tão absurdas, você fala, meu Deus, que papagaiada é essa, que galhofa. Mas como a gente já acostumou, por isso que é bom a gente assistir o Esquadrão Suicida pra gente ter uma ambientação do que o James Gunn propõe, né? Tudo bem que a gente já conhece o James Gunn de outros filmes como Guardiões da Galáxia 1 e 2 e tudo mais, e produções como até o Scooby-Doo, Monstros à Solta, e o primeiro também que foi produção dele, ele não chegou a dirigir, mas a produção e o roteiro também tem o de James Gunn. Então ele é bem amplo nessa questão, com a trilha sonora, ele deixa os personagens à vontade, os atores muito à vontade para esses personagens poderem ser desenvolvidos, né? Então é muito interessante a maneira como ele conduz o Pacificador, que parece até então uma grande papagaiada, e é até certo ponto, incluindo a abertura, que é genial, a gente não consegue passar, porque aquela abertura é genial. Mas aí o que acontece? A série vai desenvolvendo esses personagens ao longo do caminho. E é genial, porque assim, por isso que é bom vocês não darem spoilers da série, a não ser que alguém pergunte, mas mesmo assim, eu, por exemplo, não costumo dar spoiler. Eu, por exemplo, no último episódio, né, não consegui ver cedo, cheguei super tarde para assistir, e eu não costumo abrir redes sociais nesses momentos, mas eu abri, sabe na hora que você abre assim, e logo de cara apareceu uma imagem, eu já falei, o que é isso aqui, não quero saber. Achei que era uma coisa relacionada a um outro filme sobre um outro personagem, que eu também não vou falar aqui para não estragar a surpresa de vocês, para quem não viu ainda. Mas enfim, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, deve ser coisa lá, não quero saber. Aí eu fui assistir, na hora que começou o seriado, na hora que uma das personagens falou pá lá, eu já falei, puta, já sei o que vai acontecer. E dito e feito, chegou no final da série, era justamente aquilo. E é uma coisa genial, do qual eu assisti de madrugada, talvez eu daria berros aqui no apartamento. de felicidade, mas eu já estava meio que premeditando aquilo, porque eu já tinha visto um desgraçado, maldito, mal comido, né, um cara que deve ter ejaculação precoce, não sei quem é que faz uma merda dessa, pra colocar, e pra que dar esses tipos de spoiler? Então não seja esse filho da puta, não seja esse pau no cu, desculpa falar os palavrões, mas enfim, a série fala sobre isso, então podemos falar palavrão aqui à vontade, não tô na Rede Globo, não tô em nenhuma emissora pra menores de, enfim. Então, se você não seja essa pessoa, né? Às vezes as pessoas não fazem nem por maldade, mas pensa, mas já lançou a série, não sei o que, a gente não tem. Prestem atenção, nós, o mundo inteiro, as pessoas não têm obrigação de assistir aquele negócio. Se você é um desocupado que assiste aquele negócio, sai meio-dia você tá lá para assistir, nossa, parabéns para você. Agora, tem outras pessoas que às vezes vão ver só no final de semana, aí chega no final de semana, a pessoa já sabe tudo o que aconteceu, porque o pessoal não só comenta, uma coisa é você comentar num grupo, criar uma publicação, e aqui vai ter spoiler, aí lá você comenta sobre aquilo. Agora não, a pessoa pega uma imagem, né, uma cena, às vezes um vídeo, que depois que eu assisti, aí eu comecei a entrar na rede normal, aí eu comecei a ver, começou a rolar vários, e não aconteceu só isso, aconteceu com Homem-Aranha, por isso que Homem-Aranha eu fui na pré-estreia também, o filme do Batman também, já comprei o meu ingresso na pré-estreia, então prefiro ir na pré-estreia. Então o Pacificador também acontece isso, muita gente, tem muitas coisas que acontecem ali na série, que eu não vou ficar datando aqui, porque o legal é vocês descobrindo aos poucos. E é uma série de super-herói? Não exatamente. Ele é um anti-vilão? Talvez. Ele é um anti-herói ou é um vilão? Não sei. É um personagem que está em constante mudança. E isso que é o mais legal, que é o mais legal do que o James Gunn constrói, não só, né, nessa série do Pacificador, como nos outros filmes também. O próprio Esquadrão Suicida, você desmistifica, né? Tira esse maniqueísmo, de quem é o herói, quem que é o vilão, quem que é o bandido, o mocinho. Temos os antagonistas da história. Então tudo é muito bem conduzido. E o mais legal também é que os personagens secundários, por exemplo, o Vigilante, por exemplo, nem vou falar sobre ele, vocês vão ver na série, é o único ali que está alienado a tudo. Ele não passa por muita transformação, ele começa do jeito que começa, ele termina. E o mais interessante de quando a gente vai assistir alguma coisa é ver a evolução desses personagens. Ele não pode começar de um jeito e terminar do mesmo jeito.
tirando o Vigilante, mas depois eu vou explicar sobre isso. Os personagens precisam ter algum tipo de evolução, né? Ele tem que sair de um ponto ao outro. O que vai me levar a conduzir ou a querer assistir ou querer entender um pouco sobre aquele personagem? É quando ele passa por transformações. E isso que é o mais interessante de todo o filme. Tem que ter um começo, meio e fim. Claro que esse fim se estende e já temos até uma segunda temporada confirmada, né? Até achei que não ia ter. E também vai ter um outro spin-off de outra série, de outro personagem do Esquadrão Suicida. Espero que seja o Bolinha, Polkadot Man. Mas enfim, então isso é conduzido. Agora o personagem do Vigilante, ele é uma pessoa alienada, ele é ignorante, ele é tudo que o pacificador é levado ao quadrado. Só que ele é uma pessoa que se vê que ele tem um certo distúrbio. Até acho, não sei se ele não chega a ser autismo, mas talvez eu tenha uma síndrome de Asperger, talvez. A gente tem até um amigo meu, né, o Kevin, que tem essa síndrome, e ele funciona um pouco mais ou menos como o Vigilante. Ele não, por exemplo, não entende sarcasmo. Então você vê que esse personagem ele tem alguma certa limitação intelectual ali, né? Não chamando você de retardado, tá, Kevin? Pelo amor de Deus. Ele tem uma certa dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então você vê que aquele personagem não sai de ponta, ele não vai de um ponto a outro. Ele permanece ali, mas ele não tem noção das coisas. Já o personagem pacificador, que é o Chris, ele passa por transformações. Isso que é o mais interessante ver no decorrer da série. Inclusive os personagens que ele tira a chacota e ao mesmo tempo se defendem, isso é mostrado com bullying. E fala sobre isso também, fala sobre bullying, fala sobre preconceito, seja racial, seja sexista, seja de qualquer tipo de preconceito. Ela fala sobre todos isso. Esses preconceitos estão lá, eles vão jogar isso na nossa cara, vai ter muito palavrão, mas ao longo da história você vai vendo esses personagens tendo sua redenção. Falando, olha, por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo, como aquilo machuca as pessoas, você começa a entender. E o mais legal é quando isso é jogado, porque para certas pessoas que talvez não quisessem ver nada muito profundo, não iriam assistir a série. Mas o James Gunn é muito inteligente e astuto, porque ele joga os primeiros episódios com muita apagada, muita porra louquice, como eu disse, e aí depois ele vai criando essas camadas, e aí a gente vai sendo apresentado desses personagens como que eles estão no seu âmago. E isso é o grande trunfo, talvez, da série, seja esse. E as outras coisas também, mas acho que a grande mensagem que a série passa, talvez seja essa. Ela não fica só na galhofa, ela passa por momentos muito legais. Bom, se você tem outras opiniões a respeito de Pacificador, comente aí embaixo, compartilhe com os amigos, dê a curtida, e se não siga a gente, como eu disse, siga a gente aqui no canal. E esperem que logo veremos a segunda temporada. Assim espero. E ele mesmo vai dar o tchau pra vocês aqui. Tchau, seu porra louca do caralho. Do you really wanna taste that? Aqui terminamos a transmissão. Clique.